Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo conversamos sobre o nosso querido Rio de Janeiro. De manhã apresentamos sempre um programa novo e tem reapresentação depois do Canal Livre. Você pode também assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E o programa hoje é uma espécie de celebração. O monumento que melhor representa o Rio de Janeiro faz 90 anos nessa terça-feira. O Vovô Cristo Redentor é o maior templo religioso a céu aberto do mundo e é também uma das 7 maravilhas do mundo. Mas nenhum título é mais importante do que o seguinte: o Cristo Redentor é o queridinho da gente do Rio. E hoje a gente conta a história dele. Mais do que um símbolo do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é um símbolo de todo o Brasil. Aos 90 anos, se estivesse fisicamente entre nós, já teria tomado a 3ª dose da vacina contra a Covid. Estaria dando muita bronca nos filhos que resolveram brigar por tudo, principalmente nas redes sociais. Porque o monumento vai muito além da atração turística. Ele é um santuário, um local sagrado, símbolo nacional de fé e esperança. Por isso, a nossa conversa hoje é com o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor. E ainda no programa de hoje, vamos assistir em primeira mão e com exclusividade um trecho do clipe da música Mãe Aparecida. Ela foi composta e é interpretada pela dupla de cantores católicos Fred e Márcio. Seja bem-vindo ao nosso programa, Padre Omar. É um prazer estar com o senhor. Que beleza, uma alegria poder participar e já ouvir na largada que o Cristo Redentor é o queridinho da gente do Rio. É o queridinho do gente do Rio. Padre, e qual é o significado para a comunidade católica, para o senhor, desse queridinho do Rio, desse monumento? Olha, é um símbolo de expressão máxima da nossa brasilidade, da nossa fé, da crença de um povo que sabe muito bem o seu valor. O povo brasileiro tem uma consciência sobre si que é muito diferenciada. De tal forma que um monumento que reporta, que de maneira plena e objetiva a Jesus Cristo não poderia estar no melhor país do que não fosse o Brasil. Então, o nosso país é um país privilegiado, uma extensão territorial imensa e que traz um símbolo de fé como seu maior monumento artístico, uma obra em Art Deco, uma obra que nos dá visibilidade e que evidencia mais e mais esses braços abertos como um sinal de acolhimento, de fé, de esperança e proteção. Ele foi inaugurado em 1931, 90 anos, portanto, né? Mas a ideia dele vem desde a época do Império, né? Exatamente. Foi a licitação mais longa da nossa história? Olha, boa pergunta. Sabemos que, por ocasião do centenário da independência do Brasil, o círculo católico, o círculo monárquico começou a se integrar em torno a essas festividades, ou seja, há 100 anos atrás. Olha que beleza. Então decidiram, precisamos recordar a imagem desta grande mulher que foi Princesa Isabel. Vamos então fazer uma homenagem para ela. Então, fizeram contato com a família imperial, já tinha acontecido a República, e então decidiram o seguinte: vamos fazer um monumento para a Princesa Isabel, a Redentora. Era o título, o atributo dado à nossa querida princesa. De tal forma que a princesa, com muita nobreza e gentileza, diz o seguinte: não façam uma homenagem para mim. Se vocês quiserem fazer uma homenagem, façam para o verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Princesa Isabel abre mão de uma homenagem para si, para indicar o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, como aquele que de fato merecia uma grande homenagem nessa cidade que é muito especial e tão privilegiada. E por que demorou tanto tempo para o projeto sair do papel, digamos assim, né, para a ideia virar realidade? Olha, imagine um cenário pós-república, quando há um distanciamento natural entre a Igreja e o Estado, um reposicionamento da instituição religiosa da Igreja Católica dentro do território nacional. E dessa forma, os cardeais, procurando fazer uma reaproximação com Roma, procurando trazer
um posicionamento institucional e colaborativo da igreja num novo cenário, num cenário laico, decidiram então trazer um monumento que pudesse representar a nossa fé. Logicamente, um projeto como esse, né, deveria ser viabilizado com recursos oriundos de fiéis. Até então, a igreja era mantida pela coroa portuguesa. Não havia esse conceito de paróquia, de participação, de colaboração, de dízimo implementado entre os fiéis. Havia algumas irmandades, mas tudo era mantido pelo segmento monárquico. De tal forma que nós vamos encontrar ali o primeiro funding da história, a primeira campanha de arrecadação da história do Brasil. O povo católico se mobilizou, principalmente aqui no bairro de Botafogo, onde fica a nossa querida emissora, né? A turma rodou esses bairros, essas ruas com as freiras, com grandes lençóis, pedindo doação para poder construir o monumento a Jesus Cristo. Por isso, essa obra teve um time diferenciado, porque, em princípio, era necessário fazer essa regimentação de pessoas que estavam dispostas a colaborar economicamente. No segundo momento, era chegar a um projeto que realmente representasse esse símbolo de esperança e de fé. Você sabe que o primeiro projeto do Cristo Redentor, ele caiu por terra, ele não aconteceu. Não, sabia não. Vou te contar. O primeiro Cristo Redentor não era esse de braços abertos que a gente tem hoje, mas era um Cristo que tinha uma grande bola, representando então o planeta, e no outro braço uma cruz. Imagina, estava chegando o futebol no país. Aí começou, carioca, aquela brincadeira, aquele esquema todo. Olha, é o Cristo Goleiro. A Igreja Católica construiu o Cristo Goleiro no alto do Corcovado, né? E dessa maneira o cardeal falou, vamos acabar com essa campanha, vamos fazer tudo de novo, vamos movimentar. Só que o interessante é que o mesmo engenheiro que venceu o primeiro concurso, Heitor da Silva Costa, venceu também o segundo. Foi marmelada, não? Foi não, o homem é bom demais. É um dos grandes engenheiros a prova da tá aí, né? história do país. A prova está aí, né? E ele fez uma imersão em Paris, viu? Ele trouxe, terceirizou e teve a colaboração também de importantes artistas, incluindo um francês, que foi quem trouxe vida, né, essa perspectiva simbólica da cabeça e das mãos. Detalhe importante, essas mãos foram esculpidas a partir de um molde muito especial, de mãos femininas. Isso é As mãos do Cristo Redentor são pareadas, são inspiradas a partir da mão de uma mulher, de uma famosa artista da época. Olha que bonito a gente olhar para o Cristo Redentor e perceber esses dedos alongados e saber que ali existe a presença feminina no monumento do Redentor. É uma presença feminina que não se reduz a essa questão artística. Da mão. Mas muitas mãos de mulheres, desde o início, mobilizaram-se em torno da construção do monumento. Desde o primeiro movimento, que foi uma petição ao presidente Epitácio Pessoa para que aquela área de cima fosse autorizada para a construção de um monumento. Houve um abaixo-assinado feito pelas mulheres. Logicamente, você vê em Princesa Isabel, uma mulher concebe, direciona, depois as mulheres da sociedade do Rio de Janeiro se mobilizam para fazer o abaixo-assinado. Depois participam da coleta de recursos. E uma quarta fase que deve ser destacada na presença feminina na história do Cristo Redentor, eu vou dizer para você. Qual? As mulheres da sociedade, as paroquianas da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, se reuniam às tardes, durante a semana, para colar o nome dos doadores e de seus familiares atrás de pequenos mosaicos de pedra-sabão. E depois esses mosaicos criavam uma tela mais ampla e colavam no corpo do Cristo. Então chegava o braço do Cristo Redentor. Elas iam, tiravam do livro de ouro, anotavam o nome dos familiares, botavam pedido de oração, dizem até o nome de pessoas que elas tinham, né, um afeto diferenciado, e depois colavam no corpo do Cristo. Então o revestimento do corpo do Cristo Redentor, isso é muito legal. Ele é todo feito em pedra-sabão, uma pedra brasileira, extremamente resistente, e por trás de cada mosaico de pedra-sabão que foi colado no corpo do Cristo, tem o nome de um brasileiro e de uma brasileira que doou dinheiro para a igreja construir esse monumento. Olha que beleza, hein? É, muito bacana, muito interessante isso. Agora, por que no Morro do Corcovado? Por que tinha que ser tão alto? A montanha na Bíblia tem um significado fabuloso dentro da lógica espiritual. Jesus, quando queria falar com o Pai, subia a montanha. Lembram? É verdade. Os 40 dias,
a tentação de Cristo, onde foi? O seu sermão da montanha também tão famoso. Então é o lugar da experiência, é sair da realidade, é fazer um movimento onde você parte da imanência e vai para a transcendência. Subir a montanha significa alcançar elevação espiritual. Então ter um Cristo que nos dá a sensação estética de que parece que foi esculpido na ponta do Corcovado, no alto de uma montanha 710 metros de altura, é fabuloso. E sendo fabuloso, nos ajuda a rezar melhor. Por que um monumento assim tão grandioso, tão, né? Olha, é uma referência espiritual que cria um reposicionamento do catolicismo na história do Brasil. Como disse há pouco, o movimento republicano cria um distanciamento, né? Fragiliza, de alguma forma, a estrutura institucional da Igreja Católica. Porém, o Monumento do Cristo Redentor começa a puxar um novo movimento, a partir da mobilização de fiéis para construí-lo, a partir da ajuda de pessoas, da colaboração. Isso começa a criar uma nova lógica, uma identidade pastoral, um movimento comunitário que teria o seu início na elevação do monumento e depois a partir do cardeal Leme, que foi o grande homem dessa história toda, cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, fez com que houvesse toda uma penetração da Igreja Católica do ponto de vista orgânico, pastoral, estratégico, seja entre os operários, seja entre a classe estudantil, a classe política, as instituições mais estáveis do Brasil naquela época, entre os intelectuais, entre os mais vulneráveis. Portanto, a estratégia da ereção de um monumento na colina do Corcovado era o símbolo de uma novidade que estava acontecendo no Brasil. Um reposicionamento institucional da Igreja Católica e a necessidade dela se capilarizar, entrar na cultura brasileira e dizer: nós somos um país de fé, esse povo tem fé, nós não vamos abandonar o povo. Pois é, um movimento feito com doações, um monumento feito com a participação de toda a população, especialmente mulheres. Foi a primeira obra social, o Cristo? Olha, certamente, pensando a lógica colaborativa e a lógica de rede, que é muito próprio, um conceito hoje que subsidia todas as atividades assistenciais, o Cristo Redentor é uma obra de fato, que cria uma regimentação de pessoas do bem em torno de uma causa única e, ao mesmo tempo, motivados por um dado de fé e de amor. Amor pelo Brasil, amor pelo próximo, e que até então não se tinha noção do que ele ia se transformar. Se a gente faz um salto aí de 90 anos do monumento pensado a partir da Princesa Isabel, pensado por aquele grupo de fiéis, e hoje ele ser constituído uma das novas 7 maravilhas do mundo, ser um santuário católico, o símbolo máximo da expressão da fé de um povo, internacionalmente mais conhecido do que a própria bandeira do Brasil. Ele nos identifica no exterior. É verdade. Então, é algo fabuloso, torna a né? cidade do Rio de Janeiro também conhecida, né? Aliás, agora o Cristo tem alguns primos, irmãos, né? Tem um irmão agora, recentemente, de Itaperuna, né? Que foi considerado. Tem o Cristo Rei em Almada, né? Em Portugal. O Cristo Rei é o quê? É primo? E o daqui é irmão? Tem mais algum? Olha, são cristos, inúmeros construídos, inspirados no nosso aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Pela primeira vez fazemos então um convênio com o Cristo no Brasil. Primeiro, será com Cristo aqui no interior do estado do Rio, na cidade de Itaperuna. Recentemente recebi o prefeito, o secretário de turismo, a turma toda feliz. Tem um Cristo com uma história linda, que lembra muito a nossa. Um Cristo mais novo, mais jovem, né? Mas que também foi construído a partir da gratidão do povo, de sua história, do desenvolvimento da cidade e que simboliza a fé. E vamos fazer já um primeiro movimento, um movimento chamado de geminação, onde existe a concordância, um acordo de cooperação técnica, de troca de informações e que gera uma fluidez cultural, um impulsionamento da prática do turismo religioso e, ao mesmo tempo, simbólico. Um simbolismo que se expande. Então, é um Cristo que está na capital do estado, mas que encontra densidade e relevância em outras cidades que também percebem o ativo, o valor que pode ser agregado a partir de um monumento tão forte, que em princípio levaria apenas à fé, mas que depois ele nos ajuda a potenciar até mesmo a nossa economia. Isso é fabuloso. É, muito. O de Portugal também tem algum convênio, assim, nesse sentido? O Cristo Rei de Almada? Lembrado, foi o primeiro Cristo internacional com o qual fizemos uma geminação. O Cristo de Almada é um Cristo
que também tem uma história de fé, o povo português percebendo que poderia ter uma invasão durante a Grande Guerra Mundial, fez uma promessa ao Nosso Senhor: olha, se Portugal for preservado da Grande Guerra, nós vamos fazer um Cristo igual ao do Brasil. E assim aconteceu. E a França? Chegou-se a acreditar que o Cristo brasileiro era um presente da França? O nosso Cristo fala francês também? Olha, inventaram essa história aí, isso é um caô, né? A turma fala, né? É um fake news. O nosso Cristo é um Cristo brasileiro. Logicamente, a gente tem a participação de importantes artistas franceses que ajudaram a conceber este monumento. O estilo é francês, Art Deco, a cultura própria. O nosso querido vencedor do concurso engenheiro, o homem que tem a mentoria completa disso tudo, Heitor da Silva Costa, foi para Paris, fez uma imersão, certamente rezou muitas vezes ali em Montmartre, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e olhou para aquele afresco maravilhoso ali, feito em mosaico, olhando para um Cristo também, o Sagrado Coração de braços abertos. Essa nossa imagem aqui é uma imagem do Sagrado Coração, só que de braços abertos. Muita gente não sabe, mas tem aqui no peito do Cristo um coração em alto relevo. Eu ia perguntar sobre isso. Qual a importância, por que a ideia de fazer esse coração? Olha, aliás, por dentro também dentro. tem, né? É a única parte revestida em pedra-sabão dentro do monumento. Certa vez, durante, se não me engano, uns 10 anos de programa na Band News, na rádio, programa do Boechat, a turma decidiu fazer o aniversário do programa no Cristo Redentor. Então subiu a equipe toda da Band News, FM, a equipe, os amigos, jornalistas, o Boechat foi. E foi uma manhã marcada por isso, e a motivação exatamente porque o primeiro programa radiofônico do Brasil aconteceu lá na Montanha do Corcovado, ainda antes do Cristo Redentor ser feito, no mesmo ano no qual foi lançada a Pedra Fundamental. E o Boechat, eu fiz a surpresa para ele, falei: Ricardo, você vai agora lá no braço do Cristo, ao vivo. Ele me olhou, vai subir agora. Ficou apavorado, né? E ele subiu, teve uma experiência fabulosa. Quando ele desce do Cristo muito emocionado, ele falou: padre, todo mundo sabe que eu sou ateu. Todo mundo sabe, eu falo isso todo dia, eu sou ateu. Mas eu vou dizer, eu senti um negócio diferente lá em cima, quando eu passei pelo coração do Cristo Redentor e quando eu cheguei para tirar minha foto no braço do Redentor. É algo que gera uma experiência tão profunda. Você vê a beleza do Rio de Janeiro, perceber que você está ali entrando naquele monumento que tem tanta energia, que tem tanta coisa bacana a nos comunicar. E eu nunca vou esquecer daquele olhar, daquele sorriso. Inclusive, uma das homenagens que foram feitas para o Ricardo depois foi aquela foto dele no braço do Cristo, durante a sua partida, a sua despedida, que também tive a oportunidade de fazer uma das missas aqui no Rio de Janeiro. E isso marca a nossa história. Nós temos tantas pessoas fabulosas que já passaram por ali, que hoje não estão entre nós e que nem por isso vão ser esquecidas. O Cristo Redentor tem uma memória fabulosa. O Cristo Redentor tem uma memória viva e que dá importância a todas as pessoas que contribuem para a constituição daquele lugar. E a capela, padre? A capela foi construída na mesma época, veio depois? Olha, desde a construção do Cristo Redentor nós temos uma capela. Essa capela foi inaugurada junto com Cristo. Capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E uma capela, né, cujo dia é na terça-feira, que foi próxima terça-feira. Que é a mesma data da inauguração, né? Isso foi pensadinho? Exatamente. Naquele período havia igualmente o fortalecimento da devoção à Nossa Senhora Aparecida, um ano antes, pouco tempo antes da inauguração do Cristo. Nossa Senhora já tinha sido proclamada padroeira do Brasil, tinha recebido da própria Princesa Isabel a coroa, que até hoje está lá em Aparecida. Ela foi um presente da Princesa Isabel para Nossa Senhora. Imaginem, uma virgem negra, padroeira do Brasil, que tinha a Lei Áurea assinada pelas mesmas mãos femininas da Princesa Isabel, e agora ela faz esse presente de trazer a padroeira de um país que foi colonizado pelo povo europeu. Uma virgem negra? Olha que símbolo importante de reconciliação, de justiça. A Princesa Isabel precisa ser revista na história. Tem muita injustiça em torno da imagem da Princesa Isabel. Essa mulher é de uma grande importância para a nossa vida. Injustiça por quê? Por exemplo, há algumas linhas nas ciências humanas que querem minimizar a importância dessa mulher junto às questões sociais,
ao processo decisório, no qual houve, então, uma nova fase, uma transformação dentro desse fio condutor histórico do nosso país. O processo monárquico se dilui, surge a República. A imagem da princesa Isabel fica no coração, na identidade do povo. E muitos, ao longo do tempo, quiseram minimizar, sufocar a sua importância. Muitos não sabem, mas o sufrágio feminino já era pensado pela princesa Isabel. Sabe o que ela disse uma vez? Ela disse, se uma mulher pode reinar, uma mulher também pode votar. O voto feminino tem a primeira abordagem, o primeiro discurso, mostrando o posicionamento feminino da princesa Isabel. Isso é de uma contribuição para a nossa história, para a nossa reflexão. Toda mulher brasileira deveria se inspirar um pouco na princesa Isabel, porque ela realmente é uma santa. E quem sabe um dia não será santa, hein? Já pensou? É verdade. Olha aí, hein? Vamos olhar com carinho a história da princesa Isabel, porque muita coisa pode acontecer. Seria uma boa ideia. E agora, no próximo bloco, o Monumento Cristo Redentor é inspiração para famosos cantores católicos. Vamos falar sobre eles. Também como é o trabalho para manter essa maravilha do mundo, que é o Cristo sempre nos trinques, né? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. Mas antes de continuar o papo, vamos conhecer o clipe da música Mãe Aparecida. Ela foi composta e interpretada pela dupla Fred e Márcio. Eles são irmãos gêmeos e músicos católicos. Fred é vocalista da banda Dom, uma das mais famosas da música católica. Márcio é deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vamos conferir um trecho. Mãe Aparecida, minha vida é só gratidão por teu amparo e intercessão. Escuta minha voz e acolhe a todos nós. Me ensina a guardar no coração cada gesto e palavra que me fala o Senhor. Ouvir tua voz, falar teu sim em mim. Muito emocionante, né, padre? O Fred chegou a chorar. Aliás, terça-feira, como eu mencionei antes, é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Exatamente. A gente tem ali a nossa capela de Nossa Senhora Aparecida, na base do Monumento do Cristo Redentor, um feriado nacional, Dia das Crianças, inúmeras datas que convergem para esse mesmo dia, que é um dia abençoado. Também é meu aniversário de padre. Parabéns! 12 de outubro, fui ordenado dia 12 de outubro. Parabéns! Isso aí, tamo junto. Aliás, essa coisa de padre popstar, né? Temos, isso virou moda, Padre Marcelo Rossi e Fábio de Mello que nos deixam mentir, né? Isso foi uma estratégia ou foi para angariar mais fiéis? Como é que surgiu essa coisa da música, porque na missa sempre houve a coisa de cantar e tal, mas gravar disco, CD na época, né? Como é que surgiu isso? Então, nós temos aí uma história anterior a todos esses movimentos dos padres brasileiros. Um padre mexicano, o padre Mujica, que esteve aqui no Brasil, teve um programa, inclusive, na Rádio Tupi, né? E na TV Tupi depois. Ao longo da história das mídias, da construção da televisão e da rádio, vamos encontrar sempre a presença da Igreja Católica, fazendo uso desse espaço para poder fazer uma comunicação da palavra. Hoje nós encontramos os diversos segmentos do cristianismo também fazendo uso, né, adquirindo espaços dentro de grandes veículos, trazendo mensagens também de esperança para o povo, e evidenciando que o nosso povo é um povo religioso, é um povo que tem fé e um povo que também respeita aqueles que não têm fé. Nós temos, logicamente, dados negativos
maus exemplos em torno do tema da intolerância, perpassa também o dado religioso, mas graças a Deus a grande maioria do nosso povo sabe que a sua fé, porque é consolidada em Jesus, fonte de todo amor, sabe muito bem que todo tipo de proselitismo, de ação contrária à dignidade da pessoa humana, pode acabar ferindo tudo aquilo que for contrário a essa perspectiva, a lógica própria de Deus, que é do amor. Deus não obriga ninguém a ter fé, ao contrário, Ele nos inspira a fé, nos convida a uma fé verdadeira. O senhor se sente vítima de intolerância religiosa também? Olha, eu acredito que de maneira geral os nossos padres sempre passam por algum tipo de problema em torno desse tema. A intolerância, ela é um dado preocupante no Brasil. Veja que o Rio de Janeiro tem até mesmo uma delegacia especializada para as questões de intolerância, a doutora Márcia Noeli, que toca essa delegacia, e foi criada no finalzinho da intervenção. Lembra da intervenção que teve no Rio de Janeiro? Que é recente. Quer dizer, essa coisa da intolerância na história da igreja é relativamente recente, né? Os dados de tolerância sempre tiveram, inclusive desde o início da tradição cristã, visto que toda perseguição religiosa também se enquadra, se aproxima deste dado. A intolerância vem caracterizada sempre por um posicionamento negativo em relação à crença alheia, uma postura assediosa, que conduz o outro a uma situação de exposição. Quando pensamos em intolerância, nós pensamos um sentimento que brota de um coração que não percebeu o valor do respeito à diversidade. Por isso, achar que a intolerância também só acontece dentro das questões sexuais, raciais, e não pensar também que a intolerância habita no seio das relações institucionais, religiosas, seria uma loucura. E o pior ainda, vou dizer para você aqui, existe um conceito de intolerância que não pode passar desapercebido entre nós, uma das fases da intolerância, que é a intolerância intrarreligiosa. É um conceito que eu tenho usado bastante, já aprofundei, que é a intolerância admitida, o desgaste, a violência, a postura agressiva entre pessoas que professam a mesma fé. Uma pessoa que é de uma linha dentro daquela religião e que de outra linha. Como se ele fosse portador de uma verdade absoluta, onde dentro da mesma perspectiva de crença não pudesse admitir uma outra visão, sem que houvesse prejuízo para a identidade primais daquela mesma fé. É muito fácil a gente encontrar linhas, uns mais ortodoxos, outros mais liberais, os outros mais... Sempre a gente vai encontrar essas classificações. E quando esses brigam, além de ser um contra-testemunho em relação à própria fé declarada, porque a fé deveria estar intimamente ligada a uma realidade afetiva, amorosa e respeitosa, colocam também a religião de maneira a se tornar desacreditada por aqueles que já não gostam muito da religião. Vão dizer, para que eu vou à igreja? Se fulano fala de Deus todo dia, vai à missa todo dia, e aí faz isso com um, ataca o outro, não respeita o outro. Aí a pessoa, olha, eu não me sinto estimulado para ter uma presença, uma fidelização a um culto, a uma missa, porque eu só vejo contradição. O senhor passou algum episódio de intolerância? Tem alguma... Tenho, vários. Por exemplo, um caso mais recente, quando eu fui impedido de acessar o monumento ao Cristo Redentor. Foi. Né? Então, isso é algo que nos chama a atenção. O que está acontecendo? Né? O padre não pode ir à igreja? Se existe uma servidão de passagem, se existe todo um percurso que pode ser, então, assumido para interligar os modais, o meu acesso está impedido por quê? Bom, porque eu tenho necessário de passar constrangimento. Se o senhor está ligando isso à intolerância religiosa, o senhor acha que isso aconteceu porque existem... Os administradores da área são de uma vertente que é ligada a uma outra religião? Não, nem sempre a intolerância religiosa parte de alguém que tem a religião. Uma pessoa que não tem fé, ela pode ser intolerante em relação à religião alheia. E hoje nós temos como representante maior da Igreja Católica, eu diria até que o maior mediador de todos, que é o Papa Francisco, né? Que as palavras dele acolhem, agregam
né? E são cheias de amor. A gente pode dizer que esse Papa é pop? Olha, esse Papa, ele é maravilhoso. Graças a Deus nós temos uma história marcada por homens que sempre se colocaram a serviço da humanidade, os nossos papas sempre escolhidos por Deus, pelo Espírito Santo, a partir do colégio dos cardeais, uma eleição que certamente deve ser inspiradora para que tantas outras instituições possam igualmente refletir no seu posicionamento institucional. A Igreja Católica, como uma instituição hierárquica e profundamente direcionada por Deus, sabe do seu papel mediador no mundo. O cenário geopolítico internacional precisa muito dessa atuação da Igreja. Imaginem, alguns reduzem o catolicismo, a instituição católica, a uma religião. E se esquecem que a Igreja Católica também é um Estado. O Papa não é apenas um líder religioso. O Papa é também um chefe de Estado. Nós temos embaixada do Vaticano em Brasília, no setor apostólica. Nós temos embaixada do Vaticano em quase todos os países do mundo. Inclusive, esse episódio do Cristo Redentor passou muito perto de um descumprimento de uma concordata, de um acordo entre a Santa Sé, o Vaticano, e o governo brasileiro, onde é admitido e declarado publicamente no decreto federal que todo patrimônio e toda ação religiosa da Igreja Católica, cujos bens, propriedade e administradores estão intimamente ligados ao Vaticano, devem ser respeitados, protegidos. Voltando para o Redentor, ele é a inspiração para muitas músicas, para poesia, enfim, para muita coisa. Mas, agora para os 90 anos, foi composta uma música pelo compositor Moacir Luz e teve um clipe também que o senhor até cantou, né? Exatamente. O Cristo, ele inspira artistas, poetas, compositores, cineastas, publicitários, todo mundo gosta, turma da moda, agora a turma do meio ambiente, a turma que gosta da sustentabilidade, integração entre essas esferas sustentáveis, né, o meio ambiente, a dimensão social. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora vamos acompanhar um trechinho do clipe em que o Padre Omar participa cantando. Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, pedra, sabão, coração Carrara, que bate forte numa noite clara. Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado segue o protetor. Da janela de uma bossa nova, a esperança é que hoje se renova. O vento passa, o tempo prova. Há quantos anos que você me olha? Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor. Ficou muito bonito o clipe, mandou bem, hein, Padre Omar? Que maravilha, hein? Grandes cantores, música muito bem feita pelo Moacir Luz, direção especial do Adriano de Martini, turma da melhor qualidade, né? O Brasil tem grandes homens ligados à direção artística e esse clipe é um presente que a gente dá para o nosso Redentor. Agora, o senhor falou antes da exibição do clipe sobre sustentabilidade, que é o tema central das comemorações dos 90 anos do Cristo Redentor, né? Sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente. Por que esse tema? Olha, o tema do desenvolvimento sustentável é o tema da hora, tema forte. Desde que o Rio de Janeiro recebeu grandes eventos, Copa do Mundo, Jornada da Juventude, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Jogos Mundiais Militares, mas teve Rio+20. Um evento mundial que reflete sobre o desenvolvimento sustentável e a partir desse evento começou a ser sistematizado um olhar para na Constituição de uma agenda que pudesse discorrer até o ano de 2030. Metas foram sendo definidas, objetivos traçados. Até então que chegaram em 17, umas caixinhas coloridas. E esses 17 objetivos, eles contêm a dinâmica própria para que toda pessoa possa dar a sua contribuição para que o mundo seja melhor. Então, muitos reduzem a palavra sustentabilidade a práticas ambientais, ou a reciclagem. Isso é sustentável porque é reciclado. Não é isso, não.
A sustentabilidade ela vem garantida em cima de um tripé: economia, meio ambiente e dimensão social. 3 dimensões que se integram. O mercado financeiro agora pulverizando a importância da plataforma ESG, colocando a governança ali como um ativo importante na gestão desses elementos institucionais que fomentam ainda mais o desenvolvimento. Eu estou muito certo do que a gente optou como eixo fundamental para a nossa atuação como monumento símbolo de um país. Um país que passa por agressões em torno à dimensão social, as pessoas que a cada dia se percebem mais vulneráveis, mais empobrecidas, mais abandonadas. O meio ambiente que se esvai, que se torna pó, pouco cuidado, pouca cultura ecológica. A dimensão econômica que ainda parece privilegiar a lógica do assistencialismo ao invés do empreendedorismo. Esses elementos devem ser pensados de forma muito séria entre nós. Por isso a Agenda 2030 passa a ser o eixo norteador de todas as atividades do nosso Cristo Redentor. Semana passada eu tive a alegria de estar em Milão e fui premiado. Recebi um prêmio do Oscar Bete Savart, que é o nosso amigo querido da Oscar, do Instituto E. Ele me indicou num prêmio que foi dado pela Câmara de Comércio italiana e da Inglaterra, junto com o Instituto Marangoni, e como destaque na área de sustentabilidade no mundo. Aí que caiu a ficha, porque você vai trabalhando, você não está pensando nisso. A gente cria a metodologia, tem inspiração divina para trabalhar e estabelece as metas. A coisa está bem organizada, orgânica, fluida, projetos sociais acontecendo ligados ao Cristo Redentor, campanhas importantes girando em torno do nosso monumento, a cultura viabilizando solidariedade, parcerias, iniciativa privada, todo mundo colaborando. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso se torna um case mundial. Olha que coisa boa para a nossa cidade. Esse prêmio que nós recebemos em Milão nos últimos dias é o prêmio do Rio de Janeiro. Uma cidade resiliente, um estado que soube se reposicionar diante de uma situação tão terrível que nós passamos e que ainda estamos passando. Agora, é um prêmio também para o qual o senhor se preparou bastante, né? O senhor estudou marketing, empreendedorismo, teve essa necessidade da profissionalização. A instituição é um igreja, verdadeiro gestor, a instituição senhor, igreja, ela precisa sair de uma condição ingênua e amadora. Nós, sinceramente, precisamos burocratizar a religião para que ela seja um pouco mais qualificada. Por vezes, a tentativa de burocratizar, de engessar a igreja dentro de pequenas rubricas, acabou distanciando fiéis. Estou falando de doutrina. Doutrina é doutrina. Dogma é dogma. Você não tem que mexer com isso. Fala do comportamento, a postura pastoral, as prioridades pastorais. Isso daqui precisa ser posicionado e melhor direcionado. Como assim? Admitimos, nesse momento, a partir do Cristo Redentor, um modelo de governança institucional que pensa com muita diligência nos temas mais sensíveis da atualidade. Há pouco falamos sobre a Agenda 2030, as questões de desenvolvimento sustentável, mas não posso deixar de falar, por exemplo, do compliance. Uma política de integridade e de conformidade certamente vai exigir de nós um canal de denúncia profissional, um grupo imparcial de análise disso tudo. Uma política de gestão, uma cultura de gestão. Cultura, né? Você vai entrando. Por exemplo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A cultura da mesa limpa. Quantas vezes eu vi... A igreja antenada com tudo isso, a gente né? Coisas dos nossos tempos. Novos tempos. A gente precisa modernizar, melhorar a linguagem, a gente precisa acabar com o discurso anacrônico e fazer uma aplicação, uma customização do discurso dentro da realidade atual. E esse é um desafio para cada padre, para cada pregador, fazer com que o conteúdo teológico, bíblico, a visão que ele tem de Deus, de instituição católica, da importância da instituição católica no mundo, não esteja distante daquilo que o povo vive nesse momento. Então essa aproximação, logicamente, é subsidiada e iluminada pelo magistério da igreja, pela nossa tradição, pela Sagrada Escritura. Porém, cabe a cada padre se esforçar. Daí a necessidade de você estudar, de você criar outros ambientes de convivência, você aprofundar. Logicamente que o estudo não é só o estudo que faz isso. Nós precisamos ter pessoas certas ao nosso redor para a gente poder montar um time robusto,
capaz de fazer esse processo ser colaborativo. Muito importante. E no próximo bloco, um dos principais legados da atual pandemia é a valorização da fé, o combustível da esperança. Quem não tinha fé passou mais aperto depois da Covid? E também, vamos saber um pouco mais sobre o que gosta, o que não gosta do nosso entrevistado, sobre as suas preferências pessoais. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. Como eu falei na passagem de bloco e na abertura, a fé, quem tinha fé, passou melhor o período da pandemia ou tem passado melhor o período da pandemia? A fé ajuda, a esperança? Seria muito clichê, né, dizer, sim, a fé. Mas antes da gente poder chegar ao dado da fé como solução, como um ambiente que nos impulsiona para uma retomada da vida, é necessário identificar que perigos e que ameaças estamos enfrentando constantemente. Um é o próprio vírus, né, que a muitos contaminou, a muitos matou, a muitos deixou numa situação muito difícil. O outro é o processo de ansiedade. O segundo grande inimigo é a ansiedade. A ansiedade tira essa estabilidade emocional, a tranquilidade, a paciência. A ansiedade cria um distúrbio interno que tira a nossa capacidade de ser pessoas centradas, equilibradas e virtuosas. É quase que o organismo te conduz para um ambiente que você não quer ir. E a pandemia acentuou demais isso. Eu vi muitas pessoas que tiveram que realmente recorrer não somente aos médicos por conta dos sintomas do Covid ou da recuperação, mas inclusive pela questão emocional. O senhor acha que essa ansiedade vem de onde? É o medo da morte? A ansiedade, se não for já bem tratada e bem direcionada, ela pode nos deixar numa situação de vulnerabilidade imensa em relação ao nosso equilíbrio, ao nosso posicionamento vital. A igreja sempre teve suas ações sociais. Agora, com essa vulnerabilidade mesmo que muita gente ficou depois da pandemia, o que mudou nessas ações? O que intensificou? Como é que foi a participação da igreja? Ou continua sendo, né? Que nós continuamos na pandemia. Olha, graças a Deus, a capilaridade da Igreja Católica, de modo especial aqui no Rio de Janeiro, na cidade, em todo o estado, evidenciou uma igreja que é estruturada para situações trágicas, situações onde é necessária a mobilização rápida de insumos, de alimentos, de remédios, de atitude, né, proativa, que sabe tomar iniciativas em relação à necessidade alheia. Então, historicamente, a igreja sempre foi uma instituição de valor social, tem no seu escopo filantrópico, nos seus estatutos, né, a necessidade também de assumir esse compromisso e se mostrou realmente capaz de colaborar precisamente em relação aos mais necessitados. Você veja aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro, a Igreja Católica, a figura do Senhor Cardeal, os padres dedicados, os padres envolvendo os fiéis leigos ali juntos com as suas pastorais fazendo campanha, todo mundo. Então, foi um momento de enorme desafio. Olha, a gente tem que ter hoje, sabe o que a gente tem que ter? É gratidão. Nós estamos passando por uma pandemia. A gente olhar na história, a pandemia é sempre o que tem de mais trágico na história da humanidade. Você não tem controle. Ainda mais uma questão de um vírus que vem pelo ar, uma questão que você não tem muito controle. Então, hoje que a gente tem que ter, meu Deus, graças a Deus eu estou aqui. O que eu enterrei de gente, o que foi de sepultamento, o que eu botei de intenção de missa, não é brincadeira não. E quantas pessoas não puderam nem celebrar o aniversário ao longo da pandemia, não puderam receber um abraço, e também não puderam enterrar os seus mortos. Olha que coisa doida isso. Então, olha, graças a Deus a gente está por aqui, porque a nossa missão não acabou. A gente já tem coisa boa para fazer. E a gente vai continuar. Padre Omar, o senhor estudou também teologia,
filosofia e música, né? Como é que é esse seu lado lúdico? Então, a dimensão artística sempre esteve muito presente. Ela não é prioritária dentro do nosso sistema orgânico, do nosso modelo de governança institucional. O padre é meio polvo, né? A gente atua aqui, atua ali. Veja, a gente trabalha num lugar que é porta de entrada do turismo brasileiro. Então, tem um termômetro do turismo que pouca gente tem. Eu conheço turismo, né? E conheço a capacidade que o Cristo Redentor tem, ainda mais agora com o estudo da FGV que está sendo entregue, o estudo de impacto econômico do Cristo Redentor, eu vou conseguir observar muito mais o que significa esse monumento para a gente. Então a necessidade, o estudo é importante, agora a vivência, a identificação, a reflexão coerente em relação ao ativo que se tem como patrimônio da igreja e a responsabilidade que se tem na gestão desse patrimônio é que dá o start para a gente poder alavancar as oportunidades. Agora, também está sendo lançado agora nos 90 anos do Cristo o acervo digital colaborativo. O que vem a ser? Olha, dentro de uma lógica disruptiva, ou seja, o processo de disrupção tecnológica começa a acontecer na Igreja Católica, a gente tem a necessidade de identificar um novo modelo de gestão que vai passar exatamente por essa novidade. Logicamente, a Igreja, ao longo da história, é depositária de muitos livros, as grandes bibliotecas do mundo, a Igreja cria as universidades na Idade Média, a Igreja é portadora de conhecimento, tem universidade, tem escola, tem tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa fazer com que a sua história seja guardada e salvaguardada e mantida dentro de outras plataformas. Não apenas no livro escrito, no papel. E hoje as tecnologias proporcionam isso. Então eu falei, está na hora de a gente ter um acervo digital colaborativo. E a gestão de ativos digitais passa a ser então hoje um objetivo importante do nosso modelo de governança, de administração das informações internas. Eu tenho um evento todos os dias no Cristo Redentor. Eu tenho um setor de acervo que todo dia chega informação. Nós fazemos release para a imprensa todos os dias, iluminação o tempo todo, é evento, é recebendo gente do mundo todo. Como é que eu vou, que ambiente eu vou guardar tanta informação na cabeça? Todas as causas agora querem iluminar o Cristo, né? Exatamente, tem que ter tecnologia para fazer isso. O que faz um jovem abdicar, abrir mão de muitas coisas mundanas para seguir essa carreira? Eu posso falar por mim. Uma experiência que eu tive muito bacana quando vi o Papa João Paulo II aqui em 97. Você deve se lembrar. Foi um Maracanã, foi uma noite maravilhosa, a Fafá de Belém cantando, testemunhos de família, depois no aterro do Flamengo, Roberto Carlos ali cantando Jesus Cristo. E quando eu vi o Papa ali, eu fui profundamente tocado. Foi uma experiência de Deus, né? E eu não tinha ideia como faria para o seminário, eu fui me informar, mas eu tive uma convicção, como, sabe, caiu um raio na cabeça assim, do Padre Omar, você vai ser padre. Então foi uma inspiração, foi um contato. Foi um toque. E é assim, todo jovem que discerne sua vocação, ele tem um momento que ele tem uma experiência de Deus. Foi tocado. É tocado. Não, porque não é normal, não é comum. Né? Aí meu pai, mas o que aconteceu, cara? Eu te criei para isso, eu te criei para ser pai de família, quero neto, quero tudo. De repente, um negócio de ser padre, cara. Entendeu? Então, não é, as famílias nem sempre estão equalizadas ou e foi assim na sua família? Forjando seus filhos, exatamente. E a maioria da família dos padres, para que o cara seja padre. O senhor tem irmãos? Tem um irmão, né? E tem filho. Né? Então, assim, quando meu pai me questionou, eu falei, mas já tem meu irmão que tem filho, o senhor quer mais um neto? Então, assim, e a gente tem muita felicidade nessa relação com a igreja, em ser padre, no nosso compromisso com o povo. Né? E não é discurso pronto, não, é de verdade. Né? Acho que as nossas atitudes refletem isso. É um compromisso de seriedade com a instituição. A gente percebe que a igreja é uma instituição extremamente importante para a humanidade. E para quem quer servir as pessoas, quem ter a vida realmente dedicada, a igreja é um ambiente fabuloso para a gente poder desenvolver isso. E eu recebi um chamado. Eu tento, me esforço para que seja fiel. Né? Luto, todos nós temos nossas fragilidades, os pensamentos. O cuidado com a saúde é sempre uma preocupação. Nós temos muitos padres que por vezes ficam enfermos pelo excesso de trabalho, ou pela solidão, ou pela incompreensão
né, do povo. É natural, é do ser humano, todo mundo tem as suas curvas. O importante é você ter o propósito bem definido, né? E esse propósito, ele não vai ser tocado por nada nem por ninguém, porque isso é uma relação entre Deus e o coração do Padre. Isso ali é algo que nada pode desestabilizar. Muito bem, agora vamos para o nosso ping-pong, conhecer o que o Padre Omar gosta das coisas do mundo, Olha aí. não espirituais. Coisas do mundo. Fala aí, então, o que são as coisas? Time de futebol, Fluminense. partida de futebol inesquecível. O senhor costuma frequentar Maracanã? Olha, até uma certa idade foi o Fla-Flu, o gol de barriga do Renato, eu estava lá no Maracanã. E depois a final da Libertadores, Fluminense e LDU. Que ao final do jogo eu fiquei tão zangado que eu peguei o meu tênis e joguei lá no gramado lá. Padre também faz isso, claro, né? O jogo daquele não pode ser perdido, né? No Maracanã, o jogo mais lindo da história, um timaço daquele. Isso não pode acontecer. O senhor falou que foi para o pagode, era pagode normal, assim, ou era pagode gospel? Não, pagode de música é música, né? Eu gosto de participar de alguns lugares festivos, não vejo problema algum nisso. Por exemplo? Até porque, assim, todo mundo chega, é o Padre Omar. Então, assim, eu sou padre em todo lugar, eu não sou padre nas horas vagas. Então, um lugar de então, samba, de pagode que o senhor gosta. Gosto de Cacique de Ramos. Ah, muito bom. É um lugar que eu me sinto em casa. Sempre, desde a primeira vez que eu fui. Muito bom. Igreja mais bonita do Rio de Janeiro? Eu gosto muito, infinitamente, de uma igreja em Ipanema, onde eu fui padre por 9 anos. Igreja Nossa Senhora da Paz. Que não come de jeito nenhum. Tenho um pouco de repulsa em relação a algumas carnes exóticas, de alguns animais, né, de alguns que a gente não tem muito hábito aqui, principalmente na região sudeste. Música preferida? Tem uma música instrumental que eu acho uma das músicas mais lindas, é do Ben Wright, né? Acho que é Love Stem, e é uma música fabulosa. Aquarela do Brasil, é música também. Agora tem uma música, que é uma Ave Maria, que pouca gente conhece, mas eu considero a música mais profunda. Eu, como músico, eu digo a você que é difícil chegar a uma conclusão dessa, mas eu tive uma experiência com essa música. Qual que é é a a música? Ave Maria de Cattini. Não conheço. Essa música é de uma profundidade. Depois você baixa essa música, você faz sua meditação, coloca essa, você vai ver o que o Padre Omar está falando. Ave Maria de Cattini. Isso é uma coisa que vai ser cantada essa semana no aniversário do Cristo Redentor, em homenagem à Nossa Senhora, viu? Muito bem. Um cantor? Olha, eu gosto muito do Alexandre Pires. Acho que ele é um cara que tem um timbre bacana na voz. Aí, tá vendo? É pagodeiro mesmo. Pagodeiro, né? Alexandre tem um timbre de voz muito bonito, que tem uma extensão vocal também muito bacana e que nos ajuda. Uma cantora? Sarah Brightman. Santo de devoção? Santa Dulce dos Pobres, é uma santa, né? E um santo eu gosto muito de São Jorge. Uma paisagem do Rio? Olha, além do Corcovado, né? Eu gosto muito daquela contemplação do pôr do sol ali no Arpoador. É um lugar muito, as pessoas falam, então realmente aquilo é muito bonito. Muito bonito mesmo. Um livro que o senhor está lendo? Ou que seu livro de preferência? Atualmente eu estou lendo o livro Redentor, um livro feito agora pela editora Globo, do Rodrigo Alvarez, contando a história do Cristo, a partir de uma biografia, né? um estudo que ele fez, tem muita coisa interessante, muita coisa que eu não sabia, coisas que eu questiono, coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo, mas está ali. Um filme? Eu gosto toda Compadecida. Maior orgulho da vida? Papai e mamãe, 57 anos de casado. Qual é o nome deles? Olivar e Marlene. Um sonho? Se a gente chegar, o meu sonho hoje ele se integra perfeitamente ao meu objetivo, né? Que a gente consiga atingir as metas aí da Agenda 2030 e tornar a nossa vida um pouco melhor, né? Desde questões ambientais, sociais e econômicas possam criar uma convergência para o desenvolvimento humano. Esse é o objetivo e que é meu sonho. E ano que vem, com o Rio Mais 30 acontecendo nessa cidade, nós vamos partir para dentro, fazer aí um ambiente de facilitação para boas reflexões e novas atitudes. Deus queira, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, pela sua atenção aqui com a gente. Eu que te agradeço o carinho de me convidar, a sua equipe, a Band,
que é uma parceira fabulosa, institucional do nosso Cristo Redentor, que está celebrando conosco esses 90 anos. Eu agradeço profundamente a toda a direção da Band, o compromisso que vocês têm conosco de levar a informação verdadeira, de oportunizar aqui o reitor do Cristo Redentor, a gente poder falar a partir do coração, com toda tranquilidade, num ambiente tão propício, para a gente poder se colocar com verdade e com amor. Muito obrigada, em meu nome e em nome de todos aqui da Band. Obrigado, valeu. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!